Estamos aqui no YouModecast, no quadro Olhares da Moda, que é um espaço que traz pessoas e cases da atualidade, seus olhares, suas lentes, sua forma de ver o mundo. E hoje temos aqui uma convidada muito especial, que além de ser uma pessoa da moda, é uma grande amiga e já trabalhamos juntas em algum momento. Então, quem eu trago aqui hoje para vocês é a Fabiana Iara, da Têxtil Betilha. Obrigada, Fábio, por ter aceito o convite. Estou muito feliz com a tua presença aqui hoje. Obrigada, Gabi. Uma honra, um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Que bom, querida. Bom, a gente começa sempre pedindo para o convidado se apresentar, contar um pouco quem é a Fábio, né? Da onde que veio a tua paixão pela moda, como é que tu começou. Conta um pouquinho da tua história aqui para quem está nos ouvindo e não te conhece ainda. Meu nome é Fabiana Iara, eu sou diretora comercial da Têxtil Betilha. A Betilha foi fundada em 1977 pelos meus pais. Gente, 77? 77, são 46 anos, né, de empresa, mesmo CNPJ, isso existe no nosso país, é com muito orgulho que eu friso isso hoje em dia, né, porque as empresas abrem, fecham, sempre procurando brecha, oportunidade. Então, 77 anos de uma empresa são muitas lutas e é uma glória poder contar a nossa história aqui para vocês hoje. Que legal, tu é a segunda geração, então. Sim. Então, Betilha vem do nome, meu pai se chama Benoni e a minha mãe Otília. Então, eles vieram do Nordeste, do Rio Grande do Norte, sem nada, e foi com muito trabalho que eles fundaram a Betilha, né? Então, eu nasci em 78 e nasci também dentro da fábrica, né? Então, praticamente junto com a fábrica. Porque se a fábrica é 77, você nasceu em 78. Então, foi tudo rápido. Tudo rápido, né? E é isso. Então, a Betilha, há 30 anos, hoje a gente trabalha com PL, com grandes magazines, né? Somos parceiros estratégicos dos grandes varejistas. Muita luta, disciplina, trabalho árduo que estamos aí. E a sede é aqui em São Paulo, né? Sim, a sede fica no Brás. Tá. Acho que hoje é uma das maiores confecções que tem no Brás. Vocês recentemente se mudaram, né, para uma sede, não foi isso? Sim, a gente se mudou em 2019, o ano da pandemia. Eu lembro de ter recebido um vídeo seu com as novas instalações, com uma super infraestrutura, né? Sim, a gente sempre teve como referência que o caminho, sabe, qual é o caminho, né? A gente sempre quis acertar, quis fazer o adequado. A Betilha hoje tem a certificação de ABVTEX Ouro, então as instalações foi para o conforto dos colaboradores, num ambiente agradável, a gente foi crescendo e mudamos, né, mais pelos colaboradores, por estar devidamente adequado para o bem-estar de todos. E para quem não sabe, o que é a BVTEX? A BVTEX é um certificado de qualificações para poder fornecer para os grandes varejistas. Então, é um selo que fornece. E no momento, se tu é selo ouro, é porque tu está adequada, super adequada, então, aos requisitos de trabalho que a BVTEX propõe, né? Sim, eu não lembro, acho que a BVTEX foi criada em 2016, 2018. Por aí. E aí a cartilha vai aumentando, né? Sim. Mas porque tem muito bom. As questões mais sociais, tem as questões do próprio ambiente de trabalho, né? Exato. E hoje, além da BVTEX, a Betilha buscou outros certificados, né? A gente tem o certificado Fama e o próximo é o certificado internacional para próxima meta exportação. Vamos valorizar nosso país, eu acho que legal. É a próxima meta. Que legal. E é uma confecção, certo? Vocês confeccionam produtos? Nós não temos marca própria. Tá. Nós fazemos grandes varejistas, né? Dentro de cada mundo ali mas também fazemos infantil, masculino. Então, nós desenvolvemos o produto e a coleção de cada cliente, né? Dentro do mundo de cada um deles. Daqui a pouquinho eu quero entrar nesse assunto, mas antes eu quero saber um pouquinho mais da Fabi. Quando é que a Fabi começou na Betilha?
por onde tu percorreu, como é que tu construiu teu conhecimento. Quero conhecer um pouquinho mais da FAB. Foi muito no dia a dia. Então, desde pequeno, quem tem confecção, aposto que já sabe, brinca, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Você nunca sabe o que vai acontecer. E teve um determinado ano, eu acho que eu tinha por volta eu acho que eu tinha 16, 17 anos. Meu pai estava muito ruim financeiramente. Ele queria largar tudo, vender tudo. E ele falava, não confio mais em ninguém. Você vai estudar de manhã e à tarde você vai trabalhar. Eu sei que representante, naquela época, né, mulher para ir para a área de venda. A Gabi já sabe. Ele falou assim, então, eu não me importo o que vão dizer. Eu vou confiar na educação que eu te dei. E aquilo para mim foi muito importante. Então, enquanto minhas amigas estudavam e à tarde saíam, iam namorar, não. Eu estudava e ia trabalhar. Então, mesmo antes de ir para a faculdade, eu ia trabalhar, né? Então, e a fábrica não faturava. A fábrica não faturava 3 meses. E eu comecei a observar. Eu falei, gente, caramba, o que eu vou fazer? E observar também fábricas que eram bem financeiramente, sabe? Eu falei, então há um caminho. Olhar para alguma melhor prática, né? Exato. E eu observei que quem trabalhava com os magazines eram fábricas que estavam sempre ativas. Eu falei, não, vou sair disso. E eu lembro que o meu pai falava assim, mas você tá louca, menina? Porque imagina, eu era menor de idade. Ele falou assim, magazine quebra, falam que tem que dar bola. Eu falei assim, quebra? Já estamos quebrados. O que mais pode acontecer? E foi assim, então, o meu primeiro magazine, eu lembro até hoje, foi a Pernambucanas. Falo com a minha compradora, sabe, minha primeira compradora até hoje, eu era uma menina, me chamo de menina até hoje. Que legal. E ele falava assim, não, mas você tem que pagar imposto. Eu falei, quanto que... Pô, vamos fazer a conta. E foi um trabalho de formiguinha, né? Então, foi primeiro a Pernambucanas, depois Lojas Brasileiras, né? Lembra? Sim, da Marisa. Sim. Riachuelo. E em todo lugar que a Betilha entrava, a gente se tornava um fornecedor estratégico. Que legal. E tenho laços, graças a Deus, até hoje com esses compradores, meus primeiros que... E foi isso que fez a Betilha, né? E então, foi a FAB lá e, bater na porta, isso? Foi. Com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. Eu lembro que quando a Betilha já forneceu para a Zara, né? Então eu lembro que elas ligavam e falavam assim... Liga daqui 3 meses. Chegou ao ponto e falou assim, atende essa menina que ela liga. Eu ligava literalmente, era exatamente, não era como hoje, né? Você liga daqui 3 meses. Não, liga 3 meses. Eu ia 3 meses na agenda, ligar novamente para fulano. Assim foi com a Renner, assim foi com a Zara, e assim foi. E deu certo! Muito certo. Foram anos para pagar, né? A Betilha era uma fábrica totalmente endividada, devia para muitos bancos, para agiota, assim, era uma situação bem difícil, mas foi um trabalho de formiguinha. Então, hoje nós temos um prédio próprio, uma estrutura, caixa. Então, é uma história que a gente conta com muito orgulho, porque às vezes falam, não, nada funciona no nosso país. Olha, não é fácil, né? São noites sem dormir, a gente pensa realmente, até hoje a gente pensa em desistir, porque cada vez a aprovação é maior. Mas acho que desistir nunca é uma opção, né? Então... Quantas pessoas trabalham hoje na Betilha? Hoje são 350 pessoas diretas e ao total por volta de 700 pessoas, porque nós temos facções, né, que prestam serviço no Paraná, tem os terceirizados, então... Como desistir, né? Não, exatamente. E é lindo porque, às vezes, não vai ter mais costura. Então, hoje, quando você vê um jovem, sabe, muita coisa vem mudando, sabe? A magia de você potencializar quem realmente faz as coisas acontecerem é lindo, né? Porque o marketing, né, assim... sim, ele tem sua importância, mas assim, hoje em dia a gente tem uma construção de valorizar quem realmente põe ali a mão na massa, sabe? As costureiras.
Então, hoje a Betilha também faz um marketing interno, né, para estar ali potencializando, valorizando, humanizando, né, a nossa empresa, porque realmente não é fácil. Então, a gente tem que se apoiar e valorizar o trabalho de cada um. Claro. E uma peça de roupa, se a gente pensar, passa por muitas mãos, né? Muitas. Olha, é só uma roupinha, mas dá muito trabalho. Então, mesmo assim, por mais que uma construção da roupa tá pronta, vai ali chegar o lote, ainda mais trabalhando em grande escala, aquele tecido vem distorcido, vem fio, sabe, com a auréola, olha, tecido cresce, não descansou, puxa, olha... Tecido tem que descansar, né? Tem que descansar. Para poder, né, produzir ele melhor. Cresce, olha, aí às vezes se está no fio, são muitas variáveis para poder a gente manter o padrão de qualidade que cada vez vem aumentando mais. E para quem está nos ouvindo aqui não entende a diferença assim de uma confecção que tem uma marca própria para um chamado PL, né, que é como essas empresas que trabalham para os magazines funcionam. Como é que é o processo de trabalho como é que funciona assim, do que tu pode falar, né? Sim. Como é que funciona esse trabalho? Eu digo que a gente materializa o que a estilista idealiza ali, né? Então, a nossa função na Betilha é materializar aquilo que ela almejou para a marca, para a apresentação. Então, os magazines têm estilistas hoje em dia. Sim. Porque antigamente não tinham, né? É? Não sei, estou falando mais assim. Não, acho que sim. Não, os magazines sempre tiveram. Uma área de estilo. Sim, eu já sou quando eu trabalhava em magazine, era uma época que eu coordenava a área de estilo e desenvolvimento, mas era uma coisa relativamente nova, né? Porque assim, normalmente o magazine comprava um produto pronto para revender. É verdade, gente, as coisas vão passando tão rápido que a isso. gente esquece. É verdade, era compradora direto, isso, né? Então o magazine normalmente era um varejo que comprava produto para revender. Hoje... E aos pouquinhos eles foram descobrindo que se eles desenvolvessem o produto, eles poderiam ter uma unidade de coleção, né? Poderiam ter um visual merchandising mais atraente lá na ponta e passar essa sensação de desenvolvimento de produto sem ter a fábrica, né? Então, assim, e aí, claro, foram firmando essas parcerias com essas fábricas para poder ter essa essência do desenvolvimento para trazer um pouco de autoral, né, para os seus produtos. Interessante. Hoje, cada sala tem ali a sua estilista, porque é um mundo, né? Tem a jovem, tem a mulher que trabalha, tem a mais casual. Então, é como se a gente mergulhasse dentro de cada mundo. E a estilista passa aquilo que ela faz uma pesquisa, né? De tendência. Sim. Até mesmo do mercado, aquilo ali o que a cliente de cada varejista procura. Então, chega na fábrica e passa esse briefing. E passa o briefing. Então, agora executar... Eu imagino. Né? Então, assim, E aí vocês também têm um grupo de estilistas dentro da Betilha para poder fazer enfim, um grupo na Betilha, muitas fábricas têm estilista. Eu opto por não ter. Eu prefiro hoje, assim, trabalhar mais com as modelistas. Perfeito. Porque nós temos que dar a forma. Tá. O desejo da criação do cliente. Então, o que acontece, às vezes... Né, mas isso é muito, muito individual de cada fábrica. Porque talvez, não sei, pela minha forma que eu gosto muito, sempre gostei quando eu era pequena, meu pai sempre comprava aquelas revistas Otto, sabe? Sim, lembra que a gente era tudo atrás de revista, a gente não tinha pesquisa, então tinha os birôs, né, no Retiro. Então, nossa, aquelas revistas eram um sonho. Era um sonho. Era um sonho. Mas viver de sonho nunca foi assim, sabe? Como disse, a situação da empresa, quando eu entrei, ela não faturava há meses. Sim. Era uma tristeza. Então, não dava muito tempo de sonhar, tinha que materializar o bonito. Claro. Então, a Betilha também, interessante dizer que eu tinha que me fazer do tecido que eu já tinha.
Eu não tinha. Isso é uma coisa muito bacana também. Tirar leite tu de já pedra. tinha um recurso em casa, que era o teu estoque. Era, né? Assim, mas eu também eu queria criar, eu queria uma coisa diferente. Não, se vira com o que você tem. Então, mas olha que lindo, né? Porque isso foi uma escola. Porque hoje trabalhar para grande varejista, você tem que pensar em preço. Então, é uma engenharia que veio da vivência, de tirar esse leite de pedra, sabe? Claro. Não, eu tenho que atingir o target, o vestido tem que custar R$1,99. Até hoje a gente tem esses projetos, ainda mais Sim. agora com... Né, que a gente veio de grande aumento, depois da pandemia, muitos aumentos de preço Sim. e tal. Então, o mercado sentiu muito, então a gente está tendo que ir atrás de preços incríveis Claro. para ser mais competitivo. Então, é um trabalho de trás Para frente. Pra frente, É de abrir o encaixe. custo do produto para poder entender. porque Cada vírgula, né? Tem um impacto lá no final do preço do produto, né? Então, o trabalho como você disse ali, tem que atender o gosto da estilista. Hoje em dia não é mais compradora, tem a gerente de produto, sim, porque a gerente de produto, ela vai ter uma visão geral ali do que vende, do que não vende, Sim. a loja, números, e o sourcing, que vai ali fazer o cálculo da rentabilidade. Então, são essas três figuras que a gente tem que atender. Vocês têm que atender. E às vezes são... Às vezes não, sempre é bem difícil. Sempre é bem desafiador. Cada vez mais o mercado vem mudando muito e é isso. E a gente tem que estar antenado. Porque surgiram também novas profissões, né, no varejo. Então, até num momento que tu lembrou até dessa... Quando tu entraste na Pernambucana, que tinha... Na Pernambucanas, que era uma compradora. Eu não tinha estilista, né? Realmente. Agora, então, olha... Vai vindo o filme. Isso é legal a gente contar, porque é uma evolução de um trabalho, né? Então, assim, era o fornecedor direto com um comprador que fazia todo o fechamento da negociação do produto. E agora, hoje em dia, quer dizer, aquela figura de uma pessoa, hoje, dependendo da empresa, são 2 pessoas ou são 3, mas tem essa área que tu especificaste do sourcing, que é a área mais da negociação, do fechamento dos volumes, das entregas, do preço. Tem a área do estilo, que é a área do briefing do produto, da característica do produto. E tem essa área do gerente de produto, ou do comprador, que traz um pouco da informação do mercado, do que está vendendo, o que não está vendendo. Da loja, da né? loja. Da loja que funciona, porque tem ali, né, as críticas, né, como está o produto em loja. Alguma questão de acabamento, de modelagem, o que está funcionando. Exatamente. O que o cliente está procurando, escutar, tem que escutar o cliente, né? Sim. Acho que o grande segredo é estar ali aberto, escutando ao desejo do cliente. E a gente ouve muito a questão da velocidade, né? Não sei como é que tá esse assunto hoje em dia, mas assim, como é que mudou, como é que avançou essa questão de quantas coleções vocês faziam, o que está acontecendo nessa questão das demandas mais rápidas? Como é que está esse assunto desse foco no cliente, da venda? Velocidade, né? Projeto Velocidade, Antes, quando a gente começou a trabalhar, as compras, acho que a gente tinha 3 meses, acho que eram 4 coleções. 4 coleções, tá. Né? Então, a gente tinha ali, às vezes, 3 meses para fazer um desenvolvimento. Entendi. Hoje, a gente recebe um desenvolvimento em 15 dias. Às vezes, mal dá tempo de pedir o tecido na cor, que porque a estilista idealiza, né? Eu quero um rosinha claro. E a gente não tem aquele tecido até você encontrar. Veja bem, são 15 dias. Em média, leva uma semana para chegar a uma pilotagem, né? Meu Deus. Então, você tem mais uma para fazer o desenvolvimento, ver o caimento, é muito puxado. Então, o desenvolvimento já... E tudo isso por quê? Porque a informação está muito rápida, né? Claro. A cliente dos grandes varejistas, eles têm, hoje... Um mundo. Literalmente um mundo para pesquisar. Tem que ser rápido mesmo. Então, e a nossa produção, que antes era 60, 90 dias, hoje em 3 semanas a gente entrega. Incrível. E é isso. E seja o que Deus quiser e vamos trabalhar nesse ritmo. Que foi. E é isso.
E hoje em dia também o novo projeto os magazines compram em alta escala. Entendi. Então, eles testarem quantidades menores. Políticas de teste. Para ter uma atividade que maior. é um pouco do princípio da startup, né? É um mínimo produto viável e aí escala. Exato. Né? É trabalhoso, mas dá resultado. É tá certo, é como a né? mecânica do mercado está funcionando dessa forma, é isso? É isso. Não adianta mais chorar. E tem como se antecipar de alguma forma, assim? Como Sim, é que vocês utilizam de ferramenta? Assim, qual é a tua estratégia, assim, para estar mais antecipada? Hoje em dia tem estudos, tem ferramentas, né? Tecnologia do que pesquisam mais, qual é o produto mais procurado. Entendi. Existem muitas ferramentas hoje, empresas que com essa inteligência que é interessante. Mas, assim, como eu faço PL, eu tenho que também muito mais obedecer, né? Dançar conforme a música do que criar. Então, a Betília hoje passou, né, por um momento assim, até pensamos em abrir a marca própria, mas é um outro universo, a gente está ainda paquerando isso, porque não é fácil estar em todas as pontas, né, então... E daqui a pouco também, vocês já desenvolveram um know-how tão importante, um know-how tão específico, né, nesse tipo de porque é um tipo, não é só um tipo de produto, é um tipo de negócio, né? É um negócio, exatamente. É um modelo de negócio isso. Exato, é um modelo de negócio. A gente está ali pronto, apto a qualquer momento, tá como parceiro. A Betília é a casa deles, do que eles querem desenvolver, criar, assim, é um modelo de negócio mesmo. E ainda assim, vocês são reconhecidos por algumas categorias de produto, né? Ou vocês diversificam bem o portfólio? Querendo ou não, assim, cada fábrica tem ali né, uma veinha. A gente costumava dizer, eu lembro assim, essa pessoa tem mão para isso, essa pessoa tem mão para aquilo, né? A Betília tem uma mão mais jovem. Se bem que ultimamente, mas a alfaiataria hoje veio muito forte, né? A gente tá com um grande cliente de alfaiataria muito bacana, que foi importante para o nosso desenvolvimento. Mas fazemos qualquer negócio. Tem muita coisa acontecendo. Beachwear, exportação. Então, eu acho que o grande segredo também, a gente tem que sempre estar aberto a aprender, né? Às vezes as pessoas vão na Betília, uau, que incrível! Não, né? A gente está aprendendo, apanhando todo dia. E que seja assim mesmo. A gente está aprendendo todos os dias em construção. Eu lembro quando uma piloteira falou assim, mas a gente não faz chiffon, a gente só faz algodão. Eu falei, não fazíamos, vamos aprender a fazer. Então, agora a gente está desenvolvendo uma linha de beachwear, de tecido plano para exportação. Ai, que legal! Então, a gente também não sabe, a gente vai aprender. É isso que eu acho, essa é a grande questão, porque a moda muda. Exatamente. Né? As silhuetas mudam, os tecidos mudam, enfim, né? Então, se a gente fica muito especialista num segmento, claro que tem muitas vantagens disso, porque aí tu ganha, né? É o ônus e o bônus, né? De ser um especialista. Mas, ao mesmo tempo, como vocês também têm uma força muito forte em feminino, o feminino é um segmento que também exige, né? Exige. Você sabe que é interessante dizer, né? que a Betília, quando eu comecei a trabalhar, ela era uma fábrica de masculino. Olha só. A gente só fazia bermuda de elástico, né? No máximo, a gente, como disse, trabalhei, o primeiro cliente foi Pernambucanas, acrescentava faixa, mudava o bordado, era estampado, mas a Betília era uma fábrica de masculino, de bermuda masculina. E então, o primeiro cliente foi Pernambucanas, depois veio a Brasileira, Marisa, sempre nas bermudinhas de elástico. Quando eu cheguei na Riachuelo, que também estava masculino, lembro que tinha uma produtora que falava assim, ai não, Fabi, você tem de tanto, você é tão bacana, vai pro feminino. Eu falei, Deus me livre trabalhar com mulher, mulher não sabe o que quer. Deus me livre, eu tô aqui ralando para poder respirar, né, pagar as contas. Aí ela, não, o dia que você for feminina, aí eu lembro, eu cheguei na fábrica, eu falei, ai pai, vamos fazer feminino? Ele, você tá louca, menina, quer acabar de enterrar a gente? Aí eu falei assim, e ele
foi contra. Aí sabe o que eu fiz, Gabi? Eu conheci uma costureira e eu tinha recém voltado de viagem e eu trouxe umas peças para mim. E eu fiz tudo sozinha, eu desenvolvi, eu coloquei o bordado. Quando eu mostrei para ele, ele falou, tu é teimosa, hein? Eu falei, quanto que venderia essa blusa? Ele falou, aí ele fez as contas, ele falou assim, sei lá, não lembro, vou falar um número aqui, vai, 32. Aí eu lembro que eu fui e vendi por 38. E o cliente ainda achou bom na época, porque ela era uma bata toda bordada, era linda. E aí eu cheguei com o pedido pronto, eu falei assim, sério mesmo que eu não vou poder fazer? Ele só me olhou assim, com uma sabe? raiva, mas com orgulho. Exato. E foi assim que a gente entrou no feminino. E aí foi. E hoje, assim, o masculino ficou para trás, que a mulher... Então, a gente também pegou uma percepção de, tipo, que o encantar faz toda a diferença, né? Sim. Então, hoje, pra gente... Quando a Betília faz viagem de pesquisa, Tá. sempre que o cliente chega, a gente tem a informação ali já mastigada, pronta. Ah, isso é um diferencial. É um diferencial, né? É muito importante. Por isso que eu estava te fazendo a pergunta do como se antecipar, né? Claro que tu respondeste, eu me antecipo atendendo o que as compradoras ou que as gerentes de estilo, enfim, estão me pedindo. Mas como que a Betília também se posiciona assim para encantar, né, as pessoas que vão lá? Então, acho que essa questão da viagem de pesquisa, Sim. de ter um acervo de amostras organizado, de ter um acervo de pesquisa, né, porque também quando vai para pesquisa, tu já deve conhecer os teus clientes, tu já deve também organizar o showroom, por exemplo, vai a compradora de tal sala, de tal magazine, já organiza um showroom organizado, enfim, tem um monte de... Sim, eu gosto sempre de entender qual que é o universo ali, né? Eu sempre pergunto muito. Eles vêm na loja, o que eles procuram, o que eles não encontram. Sabe, o que... Acho interessante entrar no mundo de cada marca, sabe? Entrar naquele universo e dentro dele procurar as melhores opções, né? Claro. Recentemente eu fui para Porto Alegre e é muito uma satisfação incrível você saber que você está ali alinhado no DNA daquele estilo. Muito bom. Aí é parceria, né? Eu acho que o Claro. grande segredo porque é aí esse. se torna uma troca, uma contribuição mútua, né? Também para o lado do cliente, do teu cliente, é um vínculo de confiança para ele. E velocidade, né? Eu falo isso direto na fábrica. Hoje eu tive muito problema com isso, assim, ela é muito brava. Mas, gente, a gente trabalha com o varejo, né? Com líderes, assim, a gente quer ser líder, a gente tem que estar no topo. Claro que dentro de um planejamento real de quantas peças uma costureira faz por dia, Sim. mas sempre no pensamento de fazer o melhor. Sim. Mesmo o cliente, sabe, buscando... A excelência, né? A excelência. É muito importante mesmo. E não importa se é uma blusa porque eu vou vender a R$ 89,90, ou que seja, sempre fazer o melhor produto, a melhor construção... o caimento, os clientes brincam, Fábio, a gente nem viu o defeito e você já está apontando. Falei assim, mas eu quero, assim, isso é um problema para você, não é? Sabe, sempre tá entendendo realmente o mundo ali em questão. Claro. E aí, às vezes, claro, tem tecidos que são mais fáceis de costurar, tem essas coisas que, às vezes, na hora da pilotagem, você não percebe um gargalo que pode ser que aconteça lá na produção em escala, né? Então, também tem esses sustos, né, que a gente pode ter na hora do corte ou na hora da costura, que uma piloto, às vezes, não te alerta, mas às vezes... A gente vai aprendendo com os erros, sabe, Gabi? Hoje em dia, a gente lacra a peça, depois que ela está aprovada pelo cliente, a gente replica essa peça para ter o nosso lacre interno. Isso então, é ótimo, é um diferencial isso. Como se não bastasse, além de fazer a peça lacrada, P, né, muitas vezes a gente lacra 38P, a gente faz a maior, uma G ou uma GG, para certificar que a ampliação está certa. Isso é um outro diferencial também, muito porque importante. Assim, é mais trabalhoso? Mas o prejuízo que a gente estava tendo de fazer uma ampliação, hoje a Betília opera por sistema, né? Nós temos máquinas de corte, todas são automatizadas, sim. E mesmo assim acontecia erros. Porque se a modelagem é à mão, quando você, por mais que tenha um digiflash, né? Que é uma foto de digitalizar, de digitalização que vai para o sistema. Ela faz uns trâmites assim que conforme você
põe para cima ou para baixo, você acredita que aqueles milímetros dá Tá. diferença? Eu imagino. Não deveria, mas dá. Sim. Nossa, é surreal. Então, depois que a modelagem está aprovada, a gente faz a amostra da peça digitalizada para ter certeza. Então, é todo um processo a mais, Aham. mas que aquilo não vai dar no futuro dor de cabeça, sabe? Claro. Que já deu muito. E isso tudo é um Garantido. know-how que vocês foram desenvolvendo, aprendizado ao longo desses anos, porque, né, Sim. se eu vou lacrar a P, para que eu vou fazer a GG? Se está em sistema e assim, querendo, né? Isso é só uma ampliação, mas dá. Dá problemas, né? Dá problema. Dá E claro, e às vezes cada tecido, que nem tu diz, um tecido descansa, um tecido cresce, um tecido isso. Então, dependendo também a necessidade de... Hoje a Betilha tem até laboratório, Incrível. né? O tecido chega para avaliar a solidez, Aham. desbotamento, encolhimento, se está dentro de um padrão, porque também cada cliente que a gente atende tem o seu padrão de encolhimento. Sim. Então, todos os tecidos, antes de serem cortados, eles são inspecionados, tanto numa revisadeira que a gente tem, quanto no laboratório, Uhum. para avaliar encolhimento e solidez. Que legal. Muito show. E qual é a produção? Pode abrir, assim, dados, assim, de Sim. produção mensal, Por mês, hoje nós fazemos volta de 150 mil peças. Importante dizer também que a Betilha é uma fábrica de tecido plano, né? Ah, o que é tecido plano, para quem é leigo e está nos ouvindo aqui? Ai, me ajuda a explicar. Porque a a malha, eu vou falar assim, a malha estica. Aham. O tecido plano, ele é firme, Aham. ele é rígido, né? Aham. Não sei se É isso. falei, Sim. né? Então, o tecido plano, ele também ele é mais demorada a construção, né? Uhum. Então, é mais difícil, são mais maquinários, ele é mais caro. Uhum. Então, por isso E que exige uma outra habilidade também na hora de costurar, né? Exato. Ele exige outras máquinas também, né? Sim. Diferentes É. da malha. É isso aí. E aí vocês se desenvolveram para essa linha de tecido plano, Sim. que é algo hoje em dia mais raro, né? De ter no o Brasil tecido- esse tipo de produção, né? O tecido plano, as fábricas de tecido plano são mais difíceis, mas tem fábricas maravilhosas, temos Eu sim. imagino. Mas é mais difícil, mas foi a forma que a gente nasceu, né? Hoje eu observo novos modelos de negócio, eu vejo que, sabe que tem fábricas hoje, eu observei, que elas já nascem on demand, sabe? Então, Aham. tem a encomenda no sistema. No sistema, e ela produz. Aham. O que eu vou produzir hoje, né? O que o meu cliente... São fábricas menores, mas Aham. como as máquinas são digitais, eu tenho 5, e ela corta sobre a demanda. Ai, que Já, bom. isso é um sonho, isso dos magazines, né? Você Aham. imagina você não precisar estocar e você ter ali a venda sobre Sob demanda. Então, é uma coisa que se eu olhar e falar, não, isso não existe. Existe. Então, o quanto é importante a gente estar ali aberto ao que o mercado, né, tá vindo. Mas toda a Atualizada. curiosidade que vocês têm, toda essa humildade para poder aprender, e, enfim, Sim. isso tudo já traz. É legal você me tocando nesse ponto. A gente recentemente recebeu uma visita e ele falou, gente, mas vocês são muito grandes e vocês são muito simples. Eu falei, sabe por quê? Porque quando a gente estava ali, que ninguém acreditava, todo lascadinho, ninguém dava credibilidade, né? Então, ver que bonito esse trabalho de formiguinha, de muito trabalho, onde pode levar a gente. Uhum. E essa é a essência da Betilha, né? Que o trabalho, a gente está ali atento a um movimento tanto do mercado, de ouvir o nosso cliente, dessa percepção é que faz toda a diferença da gente estar ali na frente e como líder, né, de mercado, ou não faltar o pedido. Que a Betilha é uma fábrica abastecida o ano inteiro, ela não tem picos, sabe? Uhum. Ela tá em movimento o tempo todo. Mas por conta disso, porque ela tá sempre ali a postos. E sempre disponível Sempre a disponível. mudar, a experimentar. Isso é muito. E a gente tem ouvido muito a ameaça da Shein, né? Muitos artigos, uma polvorosa assim ao redor desse case. Tu tem algum comentário para fazer sobre isso?
É complicado. Eu acho que sempre tem espaço para todo mundo, né? Então, às vezes, quando é algo novo, sempre fica mais eufórico. Uhum. Depois as coisas vão, né, se acalmando. Acho que tudo que é uma concorrência vem para despertar algo melhor Claro. em cada um. Tira as pessoas da zona de conforto e muito, né? Exato, Por mais que tenha algumas controvérsias, né, e enfim, mas isso acontece o tempo todo. Uhum. Então, faz parte. Daqui a pouco passa, daqui a pouco não é a Shein, é outro. Sim. E é isso. Então, Sempre vão ter novos entrantes no mercado, né? Eu lembro quando, por exemplo, quando chegou a Forever 21 no Brasil, né? Que foi uma ameaça enorme para as empresas locais e todo mundo assustado. Uhum. Enfim, e o Brasil é um mercado que consome muito, é um país enorme, né? Então, Sim, assim, é por isso que cada vez mais vão explorar o nosso país, porque o Brasil tem muito a crescer e se desenvolver, né? Então, sim. a gente, como empresário, tem um papel de. Recentemente, em dezembro, a gente lançou ali o Guardião da Cultura da Betilha, né? Ai, que legal. Então a gente vem fazendo um trabalho de humanização, de compreensão. Ah, eu vi no Instagram de vocês, têm um Instagram, né? Qual é o Instagram da Sim. Betilha para quem quiser seguir, enfim. Têxtil Betilha. Têxtil Betilha, Então, a gente tem feito um trabalho bem bacana. Era um troféuzinho, Exato, né? Eu vi no Instagram, muito legal. Tem muito a fazer, porque a gente tem que cultar. O Brasil é um país muito rico e a gente tem que desenvolver essa potência de cultural mesmo, de se desenvolver. Sim. Eu nasci assim, eu rico, pobre, não. Todo mundo. Então, a nossa história é uma linda história por conta disso. Meu pai veio do Nordeste, sabe, sem nada. Ele construiu com muito trabalho e passou esse legado para nós da segunda geração, que a gente possa levar isso adiante. E o mesmo a gente aplica ali para os nossos colaboradores, que o lugar que a gente está não nos define. Sim. Né? Então, é difícil. Muitas vezes, nossa, dá vontade de desistir. Mas a gente não desiste também. Ali tem muita gente para... A gente tem colaboradores na Betilha há 35 anos, 37 anos. Que legal. Né? Que participam disso. Então, agora voltando... Que construíram junto. Construíram junto. Então... Eu vejo que veio a Shein aí para fazer um movimento, tá incomodando, mas é isso, buscar dentro do igual para igual ali de estrutura, porque quando as empresas são menores, né, isso, às vezes algumas empresas menores vêm, mas como, falei assim, enquanto a gente é pequeno, a gente consegue mais manobras, né, Então a Shein é nova, então ela tá ali indo por caminhos novos que, às vezes, quem está ali já no mercado, fica muito mais difícil fazer essas manobras. Por inúmeras questões. Assim como até pela própria rigidez do modelo que a empresa já criou, né? Por um conformismo, às vezes. Já funciona assim, é assim que eu sei, é isso que me trouxe até aqui. Exatamente. Mas é essa situação que tira a gente da zona do conforto. Uhum. Então, esse ano, né, foi um primeiro semestre muito difícil. Então, muito difícil. Mas o que a gente sabe, uma empresa de 47 anos passa por muitas fases, né? Sem dúvida. Fases boas, anos... Uma vez me falou assim, você acha que uma empresa com tantos anos assim vive só de momentos bons? Uma pessoa com essa idade não vive só de... Como é que uma empresa... pessoa física, né? Perfeito. A pessoa jurídica também é um organismo, é um sistema, né? Como uma pessoa física. Perfeito. E a gente sempre diz... Sabe que eu tenho um caso muito interessante, né? Quando a gente estava indo E eu falei que ia contar essa história, hein? Quando a gente estava indo pro feminino, tinha uma gaúcha muito brava. E ela falava assim, eu vou te levar comigo pro feminino. Eu falava, meu Deus, eu tinha trabalhado com ela no Infantil Meninos. Quando ela foi, eu vou te levar comigo. Aí eu fiz a primeira coleção para ela, né? E mandei ali o line. E eu toda aflita, liguei para ter um feedback. Eu falei, e aí, o que você achou? Ela, te dizer assim, esperava mais de ti. Roupa feita de vovozinha. Parece a roupa feita pela minha avó. Aí, olha lá que interessante, vem a calhar daquilo que eu te falei, de sempre estar atento ao feedback. Ouvi. Aí eu falei assim, é mesmo? Aí a minha assistente falou assim, que
Aí eu fazia assim, ó. Aí eu falei, não, vamos lá. O que te incomodou? Isso, aquilo outro, tal. Eu falei, me dá uma semana para eu te refazer. Quais são as peças mais importantes em potencial? Ela me passou a listagem. Uhum. Uma semana eu apresentei. Essa linha dentro de Magazine cresceu 380%. Foi um case dentro desse Magazine. Gente! Agora, você imagina se eu recebo essa informação. E não faz nada com isso. E fica xinga e brava. falo. Isso eu acho que é a cultura, sabe? O ser humano assim, não quer escutar o que dói. Uhum. E o que dói é o que a gente mais precisa se desenvolver. Uhum. Então, a semana passada eu tava tomando um chopp, porque assim, com essa minha compradora da época. Que virou tua amiga. Que virou minha amiga. Graças a Deus, assim, olha, isso também é um orgulho ver tantas pessoas maravilhosas que passaram pela minha vida e que se tornaram amigas, né? Então, aquela história de que... Então, outro assunto, né? Que a Magazine, ou você dá bola, né? Quando eu comecei a trabalhar, ou ela te quebra. Quebrado eu já era. Bola não tinha de onde tirar dinheiro. Então, tinha trabalho, eu tinha que oferecer ali a minha prestação, a minha atenção e desenvolver aquilo, o proposto, sabe? Tanto de preço como de produto. Isso foi o que a Betília sempre fez na sua história. E hoje, até hoje, então você vê uma pessoa que mudou de ramo, então hoje está num ramo de decoração maravilhosa, impecável, terrível ainda na qualidade, exigente, mas que brilha. O negócio dela hoje de decoração só cresce. E a semana passada eu contei essa história, imitando ela falando, mas ela chorava de rir. Eu falei assim, não sabe o que eu conto essa história para todo mundo. Porque o que eu poderia fazer? Eu poderia falar, xingar e falar, deixa isso para lá. Ou eu poderia aceitar o desafio e falar assim, não, você me dá essa oportunidade? São 380% essa marca cresceu. Gente, foi um case, foram prêmios e prêmios. E é isso. Incrível. Então, a gente usa isso. E é a forma como tu recebe, né? Porque se normalmente tu recebe um feedback desses, tu toma pra ti, né? Tu diz assim, poxa vida, eu não sei fazer isso. Não, e eu lembro que, como, imagina, eu era muito menina, né? Então, eu também devo tudo aos grandes profissionais, até mesmo você, Gabi, maravilhosa, profissional linda, né? Assim, sempre muito segura, sênior, de pessoas que passaram pela nossa vida e nos ensinaram, sabe? E falaram assim, sabe? Viram aquela bagunça. A gente não nasceu grande, muito pelo contrário, a gente nasceu no déficit, né? Então, foi muita construção. Então, passaram profissionais maravilhosos que a gente falou assim, não, a gente quer acertar. Então, até hoje mesmo, na fábrica, quando a gente estava ali fazendo os biquínis de tecido plano, aí eu falava, não, tem alguma coisa errada. Então, ali em construção, com as piloteiras, sabe, maravilhosas. É que é uma vontade de acertar, né? Uma vontade de fazer bem feito, né? Uma inquietude, né? Porque a moda, eu brinco, a moda é muito nos detalhes, né? O produto é nos detalhes. Então... É muito, é no detalhe, não tem essa assim de, vai de qualquer jeito, não é. O vai de qualquer jeito não funciona, não vai funcionar. Então, até mesmo hoje, quando a gente está ali numa construção de coleção, que faz, desfaz, vai. Falei, gente, enquanto eu não cortei, tá tudo bem. Vamos pensar no melhor produto. Porque quanto mais pensado, a gente vai acertar, né? E o importante é o cliente final, tá satisfeito ali com o preço, com o produto, de uma forma justa. E se não tem, dizem também, né, a mãe quando não tá educando, né, quando não tá tendo caos ali, você não tá educando, assim, tá tendo trabalho, tá educando. Isso é bom. Então mesmo assim, a construção de um produto não sai da máquina, muita gente acha assim. Vai sair a primeira amostra, já vai sair tirando pedido. Exato. Modelou, costurou, manda pro cliente. Não, tá bonito, tá feio, tá vestindo bem, tá vestindo mal. Então, por muito tempo, muitas pessoas falam assim, impossível trabalhar com ela. Não. Vamos olhar o olhar do porquê isso, sabe? O quanto é importante a gente estar oferecendo o melhor para o cliente. Faz toda a diferença. Você vestir, cair bem, sabe? Você vai ali, veste um negócio, achata o peito. Você não volta mais. Você fala, não tive uma boa experiência. Então, não tem que esperar isso chegar lá na ponta. Por mais que eu não sou o lojista,
A gente tem que estar com esse olhar do cliente final o tempo todo. E você frequenta as lojas dos seus clientes? Claro! Como é que é isso? Não, claro, a gente sempre olha também os meus concorrentes, porque às vezes dentro da fábrica tem uma construção de custo, aí eu tiro foto, aí meu irmão cuida da produção, falando, não, e como que o nosso concorrente consegue? A gente não consegue, a gente tem que conseguir. Então, olho tanto o produto, quanto o mesmo produto que a gente faz, os nossos concorrentes, se a gente está com preço maior, menor, se o nosso está mais barato, eu vou lá na compradora também e falo, por que tá pagando menos do nosso? Entendi. O nosso tem o mesmo, sabe? Então, porque tem o número de operações, né? Claro. Então, sim, é muito importante estar na loja, até mesmo também para entender o mundo de cada cliente, sabe? O tempo todo. Olhar os clientes também que estão comprando, dar uma chegada no provador daqui a pouco. Sim. Porque o provador é uma fonte de riqueza de informação, né? Conversar com aquela pessoa que está ali no provador. O que vendeu, o que não vendeu, o que as pessoas estão levando, o que não estão, por que tá sobrando tanto isso aqui, né? Ela sabe, a pessoa diz, né? Não tá vestindo, tá apertada na cintura, tá, né? Sim, não, tenho toque, eu vou em loja, eu fico arrumando cabide. Eu fico preocupada com a exposição. Você sabe que agora, recentemente, eu viajei de pesquisa, né? Ia lá fora, aí eu ficava arrumando. A loja do vizinho, não, a loja lá fora. Lá né? fora. É isso que eu digo. E arrumando cabide, eu falei, gente, isso é toque, só pode ser. É toque, né? A pessoa diz, mas que tu tá arrumando isso? Não, às vezes as pessoas falam, você trabalha aqui? Eu não trabalho aqui, só tô arrumando. É uma aflição de ver bagunça. Não, mas é assim, de ver o produto. Então, outro ponto trabalhamos com magazine. Então, aí vem a mulher, mas no corpo veste bem, não. Para os magazines... Tem que dar cabide. Tem que dar cabide. Exato. Dar cabide é ficar bonito no cabide, né? Exato. No cabelo. A peça, mas isso é real. Quando a construção da peça tá boa, ela dá cabide. A não ser assim, né? Que é uma coisa que é uma malha, tem o decote torcido, então ela vai ficar... Mas, assim, as coisas estão um pouco mais assimétricas também, né? Às vezes mais é um ombro só e tem que colocar mas tudo tem que dar um jeito. Tem que colocar aquela alça alcinha. De cabide, tem sim. Tem que dar jeito, né? Tem que dar jeito, porque faz diferença, sim. A melhor venda é a que é feita no impulso, no encantamento, né? Claro. Então, até mesmo o desejo, né? Quando algum item de moda é novo, é o melhor momento para a gente estar ganhando mais dinheiro, porque assim, você vai pegar ali naquele desejo, né? Sim. Então... E como é que vocês fazem algum investimento, assim, alguma aposta em tecidos, assim que tu volta da tua pesquisa, para ter alguma disponibilidade de alguns tecidos que tu acredita em casa, por exemplo? Como é que é essa... Porque às vezes, que nem tu comentaste, a estilista queria um rosa clarinho. Às vezes tu não tem rosa clarinho, mas tu tem um pink, ou tu tem um lilás, sei lá. Como é que funciona? Muitas vezes a gente lança a bola para poder dar o gol lá na frente, porque senão a gente fica sem o tecido, né? Sim. Então, outro fator importante da viagem de pesquisa é a gente estar ali bem atento aos tecidos que vão ser tendência. Sim. Então, ou a gente reserva, hoje a Betília, pela sua história, tem muitos parceiros, grandes importadoras que... As importadoras de tecido. Que reservam o tecido. Tá. Então, às vezes eu vejo alguma cor, eu falo reserva esse, reserva aquele. Porque senão o time de quando vai comprar, aquele se esgotou. Eu imagino. Mas nesse volume todo, né, que precisa ser comprado. Mas hoje em dia também, assim, tudo não é possível. A Betília também tem um grande estoque, mas como o mercado vem mudando muito, então a gente hoje não faz grandes apostas, mas a gente faz essa reserva. Sim. Algumas vezes sim, algumas vezes a gente... Algumas coisas que tu tenha mais certeza, enfim, né? A gente banca assim e faz muita diferença. Já teve ano que não tinha, por exemplo, viscose sarjada. Aí os compradores falam assim, a viscose sarjada tá toda na Betília, né? Ela foi lá e comprou tudo. Porque nisso, meu pai, ele é muito visionário, super parceiro. Acho que depois que a gente passou por essa situação, às vezes eu falo, pai, eu tô achando que a gente deveria. Ele, vai. Ele sempre apoiou muito, né?
Então, E às vezes não é uma intuição, né? Porque eu digo, uma vez uma pessoa me disse, eu disse, eu tô achando, tô com uma intuição. A pessoa disse assim, quem já tá sentado nessa cadeira aí o tempo que tu tá sentado, não é bem uma intuição isso, né? Porque teu cérebro já fez uma série de relações e já... é incrível. É divino. Só pode, é um Né? dom, exatamente. Mas acontece muito, Gabi. Acontece frequentemente de eu falar assim, não, eu vou comprar 20 mil metros desse tecido. Aí quando eu vou ver, eu falei, meu, o que eu tô fazendo? Uhum. Mas dá certo e ainda acaba. E evapora. E acaba sendo a melhor coisa que a gente fez. Recentemente tem uma onda de calça parachute, que é uma calça esportiva. Uhum. Não tinha, e a gente foi consumindo. E que bom que a gente bancou isso, porque senão não ia ter. Pois Então, é, mas porque tentar aí antenado. é a questão de estar no mercado, de estar atento ao que está surgindo e poder pensar como que isso viria para o Brasil também, porque às vezes não é toda a tendência que se vê lá fora que pega aqui no Brasil, né? Como é que é a tua experiência em relação a isso? Olha, quando eu fui fazer a pesquisa, agora a gente pesquisou verão, então foi de inverno, a gente estava começando o trabalho com uma linha de segmento jovem, e elas falaram, Fábio, olha a calça parachute, né? Eu mal sabia que era calça parachute, mas fui lá e né, dei o Google, fui atrás da calça, e assim, e também, ao mesmo tempo que eu fiz a pesquisa do modelo, procurei no nosso mercado nacional qual tecido mais adequado e mais comercial, porque, sabe... Sim, vai fazer muito um paper touch, um nylon, às vezes é uma coisa, né? Porque assim, ou arma demais, então procurar assim, como que eu transformo essa nova tendência em algo tropicalizado para o nosso país, adaptado para o Brasil. Exato, porque né, a brasileira, porque a europeia não tem quadril, a brasileira já tem mais. Então, e já fazer essa adequação. Então, de novo, né, ali a mesma receitinha de quando uma peça sai da máquina, tá pronta. Não, tá bonita ou tá feia, né? Então, o mesmo, uma pesquisa de tendência. O que eu adapto para que dê certo. Então, às vezes, assim, é um tecido mais caro, a gente faz um volume menor. E aí a gente vê o teste, mas... Às vezes não faz tão ampla, faz um pouquinho mais sequinha. Exato. Né? Porque a brasileira também não é de usar tão oversize assim, né? E provar, a gente prova muita roupa, tá? A gente prova, a gente pega também ali o corpo, não é só modelo, porque... não é só modelo que vai usar roupa, né? Então, é isso. Então, às vezes, assim, então um 38 é um 38, a 38 mais cheinha, ou a 40 é 40, sabe? Tem com mais cintura, com menos cintura. Então, a gente leva tudo isso em conta. Porque tem uma tabela de medidas padrão até para poder vender de forma escalada, né? Mas não é, às vezes, uma 42 é diferente de outra. Quem veste uma mesma numeração. Vestir é muito importante, porque você sabe até mesmo isso, a gente fala muito com as modelistas dentro da fábrica, né? Uma peça, ela pode estar dentro da tabela de medidas e estar vestindo mal. Porque a construção é um quebra-cabeças. Sem dúvida. Então, não quer dizer nada. Então, às vezes, a gente começa a bater peça no corpo. Vamos pôr no corpo. Vamos ver aonde pede, sabe? Mais busto. Aqui pega, aqui tranca. Porque tem que dar o conforto. Levanta o braço, se abaixa, dá cofrinho. Exato. Ai, que preguiça. Mas tem que ser feito. Porque isso vai fazer toda a diferença do ponto de venda, aquilo ali vender ou não vender. Claro. Então, e quando a modelagem, quando tu sai do plano bidimensional, que é o papel, para o tridimensional, que é o corpo, a gente principalmente apanha nas curvas, né? É na cava, é no decote, é no gancho. Sabe né? que às vezes atrás de mim faz uma fila assim, né? Que aí eu vou indo para ir pensando, porque cada uma ali a gente tem que provar e pensar. E não adianta passar para modelista 30 de uma vez, aí eu falo assim, calma. Respira, vamos uma a uma, observando a construção. Então, tem hora que a gente sai, a gente entendeu qual é o corpo dessa cliente, né? Agora vamos construir, vamos se desprender um pouco da tabela de medidas, porque eles têm que passar uma tabela de medidas porque vai escalonar, para ter uma conferência. Claro. Mas isso depois dela aprovada, a gente vai entendendo. E sempre a troca, né? Por mais aonde quer que seja o cliente,
Hoje em dia também a tecnologia ajuda vídeo, antes a gente não isso tinha. é Por ótimo. isso que também as coisas provas evoluíram. por vídeo, né? Por vídeo, a gente vai pessoalmente, sente, entende, recebe também o feedback deles, assim, o que em loja, sabe, não deu à venda, para poder ajudar também na construção dos próximos produtos. É tudo, a gente fala centralidade no cliente, e isso realmente é centralidade no cliente, né? Porque é realmente a escuta e a vontade de fazer diferente, de acertar, de então, melhorar. Não é fácil fazer roupa, né? Não. Porque acham que é fácil. Não é nada fácil. A gente tá o tempo todo, às vezes, final de semana, os meus filhos falam, você não vai entrar nas áreas. Aí eu falei, mas eu tava procurando. Eu falei, me dá 5 minutos. Mãe, não vai ser 5 minutos. Aí eu falo assim, eu vou só olhar, porque assim, uma construção é algo que às vezes ali a gente parece que é um imã, né? Tipo, puxa. Mas assim, a gente tá aprendendo o tempo todo. Então, não tem como. Acho que quem trabalha, acho que só a gente que trabalha no mercado entende a loucura que é. Porque muitas vezes eu falo assim, não, meus amigos não entendem. Eu falo, você só faz roupa, é moda, é legal. Não é bem assim, não. É difícil. Mas é apaixonante, né? Tem que tá na veia. Graças a Deus, o meu tava na veia. Meu pai deu sorte ali, né? Deu muita sorte, deu muita sorte. Querida, que bom. Assim, no Olhares da Moda, no finalzinho do quadro, a gente traz, então, toda essa tua vivência, que é uma vivência tão rica, tão importante. Como é que tu tá enxergando a moda hoje? Assim, quais são as questões que tu acha que estão latentes? O que são pontos de atenção? Como é que tu tá enxergando um pouco o futuro da moda? Qual é o teu olhar, assim, da moda hoje aqui no Brasil? Eu acho que, na minha visão, a mudança vai ser cada vez mais rápida, né? Então, se já era insano, né? Então, a gente abrir para aquilo que é o novo e se desprender do que foi. O que foi. É muito bonito contar uma história, mas foi. Né? Então, vamos viver aí uma velocidade maior, né? Então, se atentar aos estudos ali, às referências do desejo e agilizar isso de forma mais rápida. E a tecnologia está aí também para contribuir para tudo isso, Sim, né? temos hoje, né, o 3D, né, que ainda é um dilema, né? Porque para alguns funciona, né? Até mesmo dentro da malharia. Tecido plano, ainda temos. O ano passado a gente foi para Portugal, conhecemos fábricas em Portugal. Ah, que legal. Discutimos a respeito, porque alguns falam, não, tem que ser utilizada, é você que não sabe usar a ferramenta. Mas, cara, sabe, como que num 3D eu consigo ter essa percepção dessa anatomia do corpo, ainda mais de uma peça de tecido plano. Sim. A malha sempre a malha mais. se adapta mais, né? Mas é isso, né? Hoje é uma discussão e a evolução é contínua. Então pode ser que daqui 2 anos a gente vai olhando as inovações e vai criando também, né? E vai criando. Então eu acho que é isso. Você está sempre atento à velocidade, né? Então esses testes hoje que antes sabe para poder escalonar no futuro, eu acho que é algo novo e muito interessante, porque você vai usar ali a sua verba para aquilo que realmente funciona. É uma forma de gerar mais produtividade e sustentabilidade, porque tu gera menos sobra também. Perfeito. Né? Então, exatamente. Hoje, com todo o consumo mais reduzido, a entrega para o cliente também tem que ser mais assertiva. Perfeito. Porque precisamos conviver com menos sobras, né? Exatamente. Eu acho que é interessante você tocar nesse assunto, porque eu acho que o consumo vai ser cada vez mais consciente, claro. Né? Então, importante também que seja. Então, a gente tem que estar ali disposta a realmente fazer o melhor. Porque eu falo assim, olha, o cliente tem ali, tá com uns R$200 para comprar uma blusinha. Ela vai escolher a melhor blusinha. E ela não vai só na loja, ela vai procurar na internet, vai procurar em todos os lugares. O mundo que a gente falou, né? O mundo, Então, é isso. Cada vez mais que a gente desperte o amor, a paixão pelo que a gente faz para poder alcançar o melhor produto, o melhor resultado. Que bom. Ai, Fábio, muito obrigada. Estou muito feliz, assim, de te ouvir. Acho que fazia algum tempo que a gente não se encontrava. Então, assim, de encontrar uma Fábio madura, profissional, calma, com toda a construção que tu fez, né, junto à empresa. Então, assim, estou muito, muito, muito feliz de te ouvir. Obrigada. E de saber que a Betília está forte, firme, com seus 47 anos de vida,
né? E assim, vida longa para vocês, claro que com muito trabalho, que a gente sabe que não é longe disso, mas muito feliz e orgulhosa de te ver. Ai, que tão lindo, bem. Obrigada. Gratidão, Gabi. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês. Uma honra estar aqui. Que bom. Obrigada. E a gente teve que voltar, porque eu saindo no corredor aqui com a Fábio, ela me contou de uma coisa que mudou a vida dela. E aí eu achei melhor a gente voltar para contar para vocês o que foi isso. Fico muito feliz pelo elogio, que a Gabi me conhece há alguns anos, né? E ver a evolução, e eu contei para ela. O ano passado eu fiz, foi na pandemia, em 2020, a gente fez um curso de business, que se chama MBM. Um beijo a todos da família MBM, porque é um curso de business, né? São empresários que preparam através do nosso propósito, aquilo que a gente quer para a nossa vida, da nossa essência, que é de dentro para fora. E aí a gente começa com autoconhecimento, mudar primeiro a nós e depois a nossa empresa. A empresa é uma consequência, né? E foi linda essa mudança, foi gratificante, porque a gente descobre a nossa paixão, a nossa essência, o nosso propósito de vida, e que faz toda a diferença na nossa vida e dos colaboradores da empresa. Que bom, então fica a dica aí. Com certeza, a base, né? Porque o empresário, a gente não tem essa preparação. Então, a metodologia do MBM foi fantástico, transformador na minha vida. Eu já tenho hoje outros empresários do têxtil que eu levei e sabe, é como se fosse uma cartilha para o empresário seguir. Primeiro, mas a base é a gente descobrir o nosso propósito, a nossa paixão. Até o slogan é Viva com Paixão. Uhum. Isso faz toda a diferença. Que legal. Queria que bom compartilhar. Que bom que fica a dica aqui. Obrigada, Fábio. Obrigada, gente. Gratidão.